Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos discutindo a temática A Política no Pensamento Medieval. E as contribuições do texto hoje são do professor Lier Pires Ferreira, Ricardo Guanabara e Vladimir Lombardo Jorge, que vão trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Santo Agostinho, um encontro entre a filosofia grega e a religião cristã, ocorrido no contexto cultural do helenismo, teve consequências profundas sobre a formação do pensamento medieval. A busca de uma conciliação entre o pensamento racional e a verdade revelada permitiu o nascimento de uma filosofia cristã, considerada por Santo Agostinho a verdadeira filosofia. Os primeiros séculos da era cristã foram marcados por esse movimento do cristianismo, que buscou universalizar-se não só como religião, mas também como filosofia e, para tanto, foi fundamental a produção intelectual dos padres da Igreja apatrística. A doutrina elaborada nesse período, tanto na sua vertente grega como na latina, estabeleceu os temas e problemas para os quais a escolástica, a mais típica manifestação do pensamento medieval, pretendeu dar solução. Santo Agostinho é considerado uma figura-chave que buscou conciliar o pensamento racional com a verdade relevada, contribuindo para o desenvolvimento de uma filosofia cristã que ele considerava uma filosofia verdadeira. Esse movimento de universalização do cristianismo, não apenas como religião, mas também como uma filosofia, desempenhou um papel significativo nos primeiros séculos da era cristã, destacando a importância efetiva da produção intelectual de padres da Igreja, por isso conhecida pela fase patrística. Vamos então ao nosso próximo slide. São Tomás de Aquino, no entendimento de Santo Agostinho, partindo do princípio da submissão da razão à revelação e do poder secular ao poder divino, colocou as bases para uma reflexão política cristã, a qual foi desenvolvida ao longo da Idade Média, atingindo a sua forma mais acabada em São Tomás de Aquino, já no século XIII. Todavia, enquanto Santo Agostinho, como, de resto, toda a filosofia patrística, elabora um pensamento cristão por meio de uma aproximação entre o cristianismo e o platonismo, São Tomás de Aquino, beneficiando-se de um contato maior com o pensamento de Aristóteles, graças ao trabalho de tradução e interpretação de suas obras realizado pelos árabes, encontra no Corpus Aristotelicum fundamentos mais seguros para uma filosofia e uma política cristãs. Realizando uma interpretação cristã da metafísica aristotélica, São Tomás considera Deus o primeiro motor. Este, porém, não é só aquele que põe os seres em movimento, mas, sendo o ser em si mesmo. Aqui o texto destaca então o processo da evolução do pensamento político cristão a partir das contribuições de Santo Agostinho, culminando na obra de São Tomás de Aquino no século XIII. Santo Agostinho enfatizou a submissão da razão à revelação e do poder secular ao poder divino, estabelecendo as suas bases para uma reflexão política cristã. No entanto, ele foi fortemente influenciado pelo pensamento platonismo na filosofia, o que foi efetivamente um seguidor do pensamento de Platão. Vamos então ao nosso próximo slide. O pensamento de Guilherme de Ockham, ao século XIV, baseado numa teoria do conhecimento empirista e nominalista e numa rigorosa separação entre fé e razão, expressa, no plano político, a decadência da concepção teocrática do poder, que orientara toda a reflexão política medieval. Crítico feroz do caráter demasiadamente secular que, aos seus olhos, a instituição religiosa havia adquirido, Ockham é um dos pioneiros na defesa da autonomia do poder político com relação ao poder espiritual, colocando as bases para o pensamento político moderno e sua exigência de um Estado laico. Ockham rejeita completamente a tese segundo a qual o Papa, enquanto sucessor de Pedro, teria recebido de Cristo a plenitude de poderes, afirmando que essa espécie de poder que a tudo submete, seja na ordem espiritual, seja na temporal, é contrária ao espírito do Evangelho,
pois instaura uma verdadeira escravidão. Aqui o texto discute o pensamento de Guilherme de Ockham, que viveu no século XIV e destaca efetivamente a contribuição significativa para a evolução do pensamento religioso e político de sua época. O pensamento de Ockham é notável por ser baseado em princípios empiristas nominalistas, bem como a sua ênfase efetiva na separação rigorosa entre a fé e a razão. O autor ressalta que a concepção teocrática do poder, que predominou na reflexão política medieval, esteve em declínio no período de Ockham. E aí vai, então, as contribuições deste filósofo. Vamos, então, ao nosso próximo slide. Marcílio de Pádua, contemporâneo de Guilherme de Ockham, também se insere na tendência de separação entre fé e razão que marca o fim da escolástica. Sua obra Defensor Pacis, publicada em 1324, foi censurada pela Igreja e ele, considerado herético, tendo sido excomungado logo após sua publicação. A razão para isto reside na sua teoria de que o poder temporal deriva diretamente do povo, e não de Deus, o que confere ao Estado caráter essencialmente laico. Marcílio já não tem como referência o Império Universal que abrange todo o mundo cristão, mas o Estado Nacional, comunidade delimitada territorialmente, construída com base na razão e na vontade humanas e submetida a uma autoridade própria. Essa autoridade tem natureza exclusivamente política, não estando vinculada à autoridade religiosa. Assim como a razão não pode estar a serviço da fé, o Estado não existe para a realização de uma ordem providencial, mas atende a finalidades humanas e terrenas, a saber, a regulação da convivência social. Aqui o texto destaca, então, a figura de Marcílio de Pádua, um pensador do mesmo período de Ockham. A sua influência foi efetivamente a partir da transição da escolástica medieval para uma concepção do pensamento mais secular na separação entre a fé e a razão. Sua obra, Defensor Pacis, publicado em 1324, foi censurada pela Igreja e ele foi considerado herético, levando à sua excomunhão logo após a publicação desta obra. Vamos então ao nosso próximo e último slide. O objetivo deste tema inicial foi ressaltar a importância da reflexão realizada pelos antigos e medievais para o estabelecimento de temas, problemas e conceitos que fazem parte da tradição do pensamento político ocidental. Não foi nossa intenção fazer uma análise detalhada de cada um dos filósofos mencionados, mas destacar algumas de suas contribuições no plano da discussão sobre a sociedade e o poder político. Espera-se ter deixado claro que a história das ideias políticas é feita também por uma galeria de pensadores já bem distantes no tempo que, completamente inseridos nas polêmicas de suas épocas, buscaram aprender e expressar o mundo político através do Logos. A galeria, aliás, é bem mais extensa do que a seleção aqui realizada. Por isso mesmo, este tema, mais do que fornecer um mapeamento da filosofia política produzida na Idade Média, pretendeu suscitar a curiosidade para este universo extremamente interessante e diversificado do ponto de vista intelectual. Aqui o texto destaca, então, a importância da reflexão realizada pelos filósofos antigos e medievais para o desenvolvimento da tradição do pensamento político ocidental. Ele esclarece, efetivamente, que o objetivo não era fornecer uma análise detalhada para cada filósofo mencionado, mas sim ressaltar algumas das contribuições destes pensadores para a discussão sobre a sociedade, o poder e, efetivamente, a política. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouco mais sobre esta temática e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.